Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que trata aqui sobre os 53 anos de Acre Estado. Os nossos convidados são dois historiadores e professores, Carlos Alberto Alves de Souza, é isso mesmo, professor? E Marcos Vinícius Neves. Aliás, eu estou com o livro do professor aqui, que nós falamos, Narciso levantou essa questão. Ficou 17 anos esse livro, não é mesmo, professor? Apreendido pela Justiça? Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso antes de nós começarmos o segundo bloco. Em 1992, quando eu publiquei o livro, na minha juventude, né, eu escrevi um capítulo sobre correrias, correrias eram matanças de índios promovidas por seringalistas, né, e seringueiros. Eram correrias... na noite eles invadiam as malocas dos índios, as aldeias, e matavam os índios e tal, né? Até surgiu a figura importante, o tal de Pedro Biló, que era o terror dos índios, porque o Pedro Biló entrava na aldeia, todo mundo dormindo, e ninguém pressentia a presença do Pedro Biló. Ele era meio endemoniado, né? Ele ficava invisível, cortava os arcos, aí dava o sinal, os seringueiros entravam e atiravam e tal. Então, nas correrias. Pesquisando no jornal, na época, acho que era a Folha do Acre, numa matéria do Terry Aquino, que é antropólogo, ele que trouxe essa denúncia. Eu coloquei no meu livro sem citar a fonte, logicamente, porque foi aí onde eu peguei o processo sozinho, porque eu assumi o texto. Eu devia ter citado, colocado o texto do jornal e ter colocado em jornal tal, página tal, né? Mas a família se sentiu ofendida e entrou com um processo, dizendo que eu estava... A família de quem, professor? Do Coronel Manso Lima, né? E a justiça acatou e rapidamente apreendeu o livro, e o processo correu, e ficou apreendido durante 19 anos, 17 anos. Então, acho que foi em 2011, foi 2012, que houve uma audiência, a juíza pediu desculpa pela apreensão do livro, pela censura, e liberou o livro e tal, né? Mas essa obra ela saiu de circulação porque ela ficou meio defasada. E a obra que está hoje mais atual é essa da capa verde aqui. Vamos mostrar também. Mas isso é uma aí, atualização da anterior? É uma atualização e são melhorada, ampliada? Ampliada com outros capítulos, né? Eu acrescentei outros capítulos sobre violência, mulheres, Mas, professor Carlos Alberto, o senhor me dá uma oportunidade de eu fazer uma pergunta um tanto quanto indiscreta. Pois não. Eu posso fazer? Pode. Eu li aqui alguma coisa sobre a sua passagem, a sua presença como historiador. O senhor denominou o Coronel Manso Lima de Coronel de Barranco. Isso. Aí o senhor está sentado aí ao lado de um descendente do Manso Lima. O senhor afrouxou, como diz na linguagem, ou o senhor não considera mais o Manso Lima como Coronel de Barranco? O termo Coronel de Barranco, ele é um termo utilizado para todos os seringalistas que eram proprietários de seringais, porque quando ele chegava em Manaus, o Belém, no Teatro da Paz e o Teatro Amazonas, fumando um charuto à base de notas, né, em dinheiro, porque esses senhores saíram daqui do Acre para gastar o dinheiro em Manaus e Belém, nos prostíbulos, ou Paris, teatro, né? Em Paris e tal. Então eles eram chamados de coronéis, né? Então a historiografia resolveu chamar de coronéis de Barranco. Mas eu permito fazer um ligeiro comentário aqui. Na realidade, o coronel do Manso Lima e de outros eram patentes dadas da Guarda Nacional. É patente da Guarda Nacional. De coronel. Porque, Narciso, o de Barranco já é uma... exatamente. A forma de tratamento coloquial. Uma forma de tratamento de um coronel caboclo aqui da região. E uma forma de ridicularizá-los, Sim. porque eles não frequentaram a academia militar. Mas eram coronéis com espada e tudo. Agora, o que acontece? Você sabe por que foi criada a Guarda Nacional? Eu não me recordo agora, professor, vocês podem me ajudar. Quem era o presidente da República que criou a Guarda Nacional por desconfiança das Forças Armadas. Que ele não confiava nas Forças Armadas, criou a Guarda Nacional em todo o país e dava, e aí onde você tem razão, ele dava a patente aos líderes empresariais, locais, regionais, foi uma maneira de aumentar o poder local. Você pode ver quando se fala na história, vocês conhecem muito bem isso,
que todo mundo era capitão, era major, era não sei o quê, mas todos da Guarda Nacional. Mas veja, Osmir, só para complementar um pouco o raciocínio que a gente estava fazendo, o termo coronéis de barranco foi disseminado para todos, como o Carlos Alberto levantou. A questão das correrias aconteceu no Acre inteiro. Né? O pecado do Carlos Alberto talvez tenha sido dar um nome, e em cima desse nome se polemizou. Mas ele poderia perfeitamente ter dito que a grande maioria, e era realmente a grande maioria, que fazia as correrias. E antes do Terry, se você ler o relato do padre Tastevan, também já fala que disso. subiu o rio Moa, Sim. né? Ele fez um relato, que ele é um padre francês, da Ordem dos Espiritanos, que hoje ainda existe lá em Cruzeiro do Sul. Ele subiu o rio Moa e falou assim: Cruzeiro do Sul existe 1000 almas, 1000 pessoas, né? Ele entrou pelo rio Moa, foi subindo o rio e vai narrando e contando sobre os ribeirinhos, o comércio, e depois ele entra nessas correrias contra os indígenas daquela região, né? Então o Terry não foi o primeiro, nem eu fui o primeiro, mas o padre. Mas ele não cita o Coronel Mâncio Lima, né? Porque, né? Ele já cita outros seringallistas. Não, quando parece que os índios eram coitadinhos, que também não eram. Não eram. No sentido de que o que se vivia, nem um lado nem o outro. Não estou defendendo aqui Coronel de Barranco nem as correrias. O que eu estou dizendo é que havia uma guerra instalada, surda, que sem o grande conhecimento de todo mundo, mas era uma guerra. Os índios defendendo seu território e os seringalistas querendo conquistar novos territórios. E esses dois grupos estavam em guerra. Os seringueiros rigorosamente não tinham nada a ver com isso, mas tiravam vantagem, ganhavam arma nova, ganhavam munição. Então, tanto que na época da Aliança dos Povos da Floresta, já nos anos 70, na época da pecuarização, a Aliança dos Povos da Floresta foi isso, nós éramos inimigos. Índios e seringueiros, até aqui. Agora nós temos um outro inimigo mais poderoso, ou a gente se junta, ou está todo mundo ferrado. Agora outra coisa, né? As correrias, foi como a conquista do oeste americano. É verdade. Os índios não matavam os brancos não matavam os índios. Era uma luta de ocupação de espaço. Se você lê a obra... Inúmeras vezes os índios atacaram também os brancos. Também, se você lê a obra... Era um fato histórico natural. A Selva, do Ferreira de Castro... A questão de maldade, não. Ele vai contar essas investidas. Mas essa palavra correria me pareceu estranho. Porque era uma correria mesmo na aldeia. Era bala para todo canto. Era correria. Bala mesmo. Os índios correndo, eles atirando. Deriva dessa correria, é um termo regional para esse noite tipo de terror, que era a noite de terror. Então, era anunciado, hoje vai ter correria? Não, eles preparavam a correria. Toda vez que os índios criavam problemas num determinado seringal, atacavam os seringueiros, roubavam colocações, o cara morava na colocação sozinho, 4, 5 horas de distância. Ele não tinha socorro de ninguém. Então criava-se um clima de tensão, que aí, até certo ponto, que o seringalista ordenava, vamos organizar a correria. Aí bancava, aí dava prêmio para os caras, quem matar mais vai ganhar uma papo amarelo zerada, nova, na caixa. E aí iam de madrugada e ao amanhecer do dia faziam isso. Nos 10 anos do Amazonas, aquele livro, ele cita, inclusive, que em alguns casos teve... situações limites de crueldade mesmo. Jogava a criança para cima, parar no ponto do punhal. Ele lembrou exatamente a citação do livro. Ou enfileirava as crianças assim para atirar, mas só valia da testa para cima, que era para arrancar. Porque a criança dava trabalho, não valia a pena levar. Homens e velhos eram todos mortos. As mulheres, eles selecionavam algumas para vender e negociar. Era uma forma de escravidão também. Mas eu não estou defendendo o Coronel Mâncio Lima, Você está. Não, mas tem dia também. Você quer trocar de lugar comigo aqui? Não. Aí já está botando sempre conflito segundo notícias. Eu só fazer só um comentário rápido. Existia a lei do 44. Lei 44. Porque Narciso não era só índio contra seringalista. Existia também seringalista contra seringalista. Eu, por exemplo, tive um tio, irmão da minha mãe, que foi assassinado para tomar o seringal dele. Ele foi assassinado e se apossaram do seringal dele. Porque as condições de titulação eram muito precárias. Assim como tinha seringalista mandando matar seringueiro que tirava sal. Você tem que entrevistar as viúvas dos seringalistas, que elas contam essas histórias. Não, porque o meu cunhado
meu marido morreu, meu cunhado tomou o seringal, fiquei na miséria. Tem muitas dessas histórias por aí. As viúvas. Agora é curioso seringados. isso, porque algum tempo atrás me pediu para analisar um determinado governo que havia acontecido aqui no Acre, eu vou me escusar de citar os nomes. Não faça isso. Não, vou, história, porque, enfim. Eu falei, não, Não tá na história, professor? foi um Tá na ótimo história. governo, só que ele administrou como se fosse seringal dele, como o coronel de Barranco que ele é, né? Aí me ligaram no dia seguinte, eu não admito que você fale assim e tal. Enfim, não é fácil não, né, cara? Mas o coronel mas Massulino, Ser vereador no Acre não é as fácil, acusações contra ele não chegou a esse nível de brutalidade que o Marcos colocou. Não. Outros cometeram isso. As acusações foram com relação aos poianauas, as nauas daquela região, né? Com relação, Ficaram aldeados lá no seringal dele. ficaram aldeados de que os homens iam para o centro do Eu vou quase seringal contar aquela história. e as mulheres ficavam na sede do seringal servindo aos vaqueiros e tal, né? São essas denúncias assim que o Terry fez no jornal e que a gente quer uma visão dele também, né? Isso aí. Eu tenho uma historinha que não sei se eu devo contar aqui. Não, eu Narciso. gostaria que você contasse, se você contou no bastidor, e repita publicamente Essa história, ela é até inconveniente. O Geraldo Mesquita, quando governador do estado, visita a Fazenda Barão, aí já com os índios, né, até depois foi desapropriada, né, reserva indígena. E ele procurou uma índia bem velhinha, das mais velhas, e perguntou sobre o Manso Lima, se ele era essa pessoa maldosa, que todo mundo dizia, que fazia correria e tal. Ela disse, não, o Padinho Manso, porque todo mundo chamava de Padinho. Padinho Manso era um homem muito bom, era um santo homem, era um homem de coração enorme, e teceu inúmeros elogios. Aí disse lá, pelas tantas, olhou para o Mesquita, disse, ele só tinha um defeito. O Mesquita, que defeito é esse? Ele disse, ele era muito putanheiro. Ele era um galanteador. O Manso Lima era um cidadão. Eu não sei o que é que ele quis dizer com isso, devia ser um galanteador. Ele era um homem afeiçoado, ele era. Né? Mas ele era uma figura, mas Narciso, um estudo. Mas... você que reclama de partidos políticos, eu quero ouvir a opinião de vocês dois agora. O Narciso reclama muito, com razão. Aí, está dizendo que eu não te defendo? Com razão. Aí, ó. Da quantidade de partidos políticos existentes no Brasil, viu? Naquela época, a legislação eleitoral permitia os partidos regionais. Olha, só que defendia um movimento autonomista, tinha a Legião Autonomista, Sim. tinha o Partido Construtor, o Partido Autonomista, Partido Republicano do Acre Federal, PRAF. Comitê Pró-Autonomia, entre outros. Não é verdade? É. Os senhores teriam algum outros e qual papel cumpria esses jornais? Qual era o grande significado? Nós vamos deixar a resposta para o terceiro e último bloco do programa, porque já encerrou o tempo, deixa aqui. Daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, por favor, não saia daí.